Gravando a aula, tá? Sobre as paisagens vegetais aqui que se tem no mundo, tá? Porque é um conteúdo que vai cair na prova ângulo, então eu preciso fazer a aula invertida sobre esse módulo, tá? Caso vocês tenham dúvida, é só vocês me chamarem, me procurarem que eu tiro dúvida de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Paisagens vegetais no mundo. Principais paisagens vegetais do mundo. As paisagens ao redor do mundo podem apresentar grandes variações de vegetação. Podemos perceber isso ao comparar as geleiras das regiões polares, os desertos e também as grandes florestas equatoriais como na Amazônia. Você saberia dizer por que isso acontece? A interação de elementos naturais como clima, relevo e solo forma diferentes biomas, que possuem como resultado um tipo principal de vegetação. Observe no mapa abaixo a distribuição da vegetação pela superfície da Terra. Você conhece alguma delas? Então aqui nós temos as principais vegetações, tá? As principais paisagens e que na verdade elas acabam se adequando ao tipo de clima, tá? Como eu já tinha falado para vocês, né, que a vegetação em si, ela acaba se adaptando ao tipo de clima. Não é toda vegetação que aguenta um frio, não é toda vegetação que aguenta um clima mais quente, tá? Então aqui nós temos as principais florestas, as principais paisagens que acabam tendo no mundo, tá? Então nós temos a floresta equatorial e tropical, temos a floresta subtropical e temperada, floresta boreal, que seria a taiga, savanas, caatinga e cerrado, estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, tundra, deserto, quente ou frio. A seguir conheceremos as principais características das paisagens vegetais em diferentes porções do planeta. Aqui nós temos no Saiba Mais, umidade e formações vegetais. O clima está entre os principais fatores naturais que podem influenciar as características das formações vegetais. A combinação de incidência de luz, temperatura e pluviosidade. Por exemplo, influencia as características das espécies vegetais, como o porte, a densidade e até mesmo sua diversidade. Aí nós temos aqui algumas características, tá, de algumas vegetações. Algumas espécies vegetais só existem em ambientes muito úmidos, enquanto outras necessitam de climas secos para sobreviver. Podemos assim classificá-las considerando a sua relação com a umidade. Então nós temos aqui alguns tipos de espécies vegetais, que são as hidrófitas, que vivem em ambiente aquático, submersam na superfície como Vitória régia. Temos as higrófitas, que são adaptadas para viver em ambiente muito úmido, como a floresta amazônica. As xerófitas, que vivem em região com pouca umidade, como as do clima desértico. O cacto é uma das espécies xerófitas mais conhecidas. As tropófilas, que adaptam-se à umidade de duas estações bem definidas, uma seca e outra úmida. E as halófitas, apesar de serem plantas terrestres, podem viver ao mar em ambiente com água salgada, como os manguezais. Então temos esses principais tipos de vegetação aqui, essas principais espécies vegetais, que é no caso das hidrófitas, que vivem dentro do oceano. Temos as higrófitas, que é adaptada a ambientes mais úmidos, no caso da floresta amazônica. As xerófitas, que acabam se adaptando a lugares com pouca umidade, que se adaptam muito bem a clima mais desértico. Temos as tropófilas, né, que se adaptam às duas estações do ano bem definidas, que seria o verão e o inverno. E temos as halófitas, tá? Que são plantas terrestres que se adaptam tanto fora da água como também dentro da água, tá? Aí aqui logo abaixo nós temos uma das principais aqui vegetação do mundo, tá? Ela é bem característica de parte da Europa e parte aqui do Canadá, tá? Então nós temos aqui a tundra. Localiza-se em latitudes elevadas do hemisfério norte, próximo à região glacial, onde predominam os climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos. Durante o verão, o derretimento da camada de gelo que recobre o solo permite o surgimento de uma vegetação rasteira, composta de pequenos arbustos, musgos, líquens, como mostra a foto a seguir. Então, a tundra é um tipo de vegetação predominante de climas mais frios,
tá? É um tipo de vegetação rasteira, do qual não se encontram árvores com grandes copas, grandes árvores, né? É um tipo de vegetação muito arbustiva, é um tipo de vegetação mais simples, bem rasteira mesmo, que serve como se fosse um pasto, na verdade, para esses animais na época do calor que vão lá se alimentar, tá? Então é um tipo de vegetação muito típica de lugares muito frios, que durante o inverno rigoroso, esse tipo de vegetação, ele acaba sendo recoberto totalmente pelo gelo, tá? E quando vem a época do verão, essa geleira que está sob essa vegetação acaba tendo derretimento, tá? Tendo a formação aqui desse musgo e desse líquens aqui, que é essa vegetação bem rasteira, tá? Então a tundra é uma típica vegetação realmente do frio, tá? Floresta boreal. Também conhecida como taiga, a floresta boreal faz parte dos biomas das zonas térmicas temperadas, em latitudes e altitudes mais elevadas da América do Norte, da Europa e da Ásia. Nessas regiões existem apenas duas estações, o inverno muito frio e o verão com temperaturas em torno de 20 graus. A vegetação é formada basicamente por coníferas, árvores que têm como características a altura em torno de 30 metros e copas com aspecto de cone, como os pinheiros que podem ser observados na foto a seguir. Essa formação vegetal é capaz de se desenvolver em temperaturas muito baixas, com neve escorrendo pelas folhas que têm formato de agulha, o que ajuda a não perder a umidade. O uso intenso de seu tronco pela indústria de papel e celulose faz como consequência negativa o desmatamento dessa vegetação. Então nós temos essa floresta boreal aqui, que ela é conhecida também como a taiga, tá? É um tipo de vegetação que ela se adapta aos climas um pouco mais quentes, que é na época de verão, que chega a temperatura de até 20 graus, tá? E temos aqui um tipo de vegetação que se adapta aos frios mais rigorosos também, tá? Que é no caso de invernos mais fortes, né? Com nevascas muito intensas. Então, é um tipo de vegetação que também se adapta a um clima mais frio aqui, tá? A gente vê que se tem muito desse clima no Canadá e uma parte da Europa e da Ásia, que seria parte da Rússia aqui, tá? Então, é um tipo de vegetação que a gente fala que são os pinheiros, né? Pode ver que as folhas desse tipo de vegetação acaba sendo uma folhagem pequena, né? Como é que se diz? Do qual ela parece umas agulhinhas, porque quando vem essa tempestade mais forte, no caso a precipitação em forma de neve, né? Essa neve ela cai e ela acaba não estragando a folhagem dessa vegetação e nem fazendo com que essa árvore caia, tá? Então é uma vegetação típica realmente para quando se tem a precipitação através de neve, né? Essa árvore acaba não perdendo a sua folhagem e nem caindo. Então a floresta boreal também, né, que é a taiga, é um tipo de vegetação muito adaptada a invernos e o verão de não temperaturas tão altas, né, que chega em média até 20 graus Celsius aqui, tá? Então é um tipo de vegetação que se adapta muito bem ao clima muito frio e na época do verão também, tá? E a sua madeira ela é muito utilizada pelas indústrias na hora de fazer a celulose, tá? Utilizado para fazer aqui parte para utilização de papel, tá bom? Bom, logo aqui abaixo nós temos a floresta temperada, tá? Que é de vegetação de floresta temperada, está localizada nas médias latitudes, em áreas de clima temperado, nas quais as estações do ano são bem definidas, as chuvas bem distribuídas durante o ano e verão quente e úmido. A vegetação é formada por árvores de grande porte, como o carvalho e a nogueira. Quando as temperaturas diminuem no outono, as folhas das árvores envelhecem e caem para evitar o ressecamento da vegetação, já que a água fica congelada nesse período. Durante o envelhecimento, as folhas das árvores assumem cores que variam entre laranja, vermelha e amarela, resultando em exuberantes paisagens como os que podemos observar na fotografia da página seguinte. A extração da madeira, assim como o crescimento das áreas urbanizadas, reduziu significativamente a porção ocupada pela floresta original, que possui áreas remanescentes sob preservação ambiental rigorosa, tá? Então, esse é um tipo de floresta temperada do qual ela acaba se adaptando, né, muito bem a épocas de inverno e a épocas de verão, tá? Mais quente e mais úmido, do qual
se adapta às estações do ano, né, que são bem definidas, com chuvas também bem distribuídas durante todo o ano, tá? Essa vegetação ela é formada por árvores de grande porte, tá? Como a gente consegue observar na próxima imagem, tá? Essas temperaturas elas diminuem bastante na época do outono, que faz com que essas folhas acabem ficando envelhecidas, né, e elas acabam caindo, evitando, né, o ressecamento da vegetação e o ressecamento da árvore, tá? Então isso é como é que se diz, um modo normal que acaba ocorrendo nesse tipo de vegetação na época do outono, tá? Aí aqui nós temos essas árvores de grande porte, né, como vocês estão vendo. As folhas elas acabam ficando de verdes, acabando ficando amareladas, alaranjadas, igual eles colocam aqui, meio avermelhadas, tá? Resultando bastante numa paisagem bem bonita, tá? Então, a extração dessa madeira, desse tipo de vegetação, acaba sendo grande também, tá? Para utilização também de papéis, tá? Então, assim, é um tipo de vegetação que ela possui áreas de preservação por conta da sua grande retirada de vegetação. É um tipo de árvore que daqui a pouco já não se tinha mais, tá? Então, existe uma preservação muito grande, bem rigorosa, em cima desse tipo de vegetação, que é na floresta temperada, que é o tipo de vegetação que se adapta muito bem às 4 estações do ano, tá? Aqui, essa é a vegetação. Bem bonita a vegetação, a paisagem realmente da floresta temperada, tá? Aqui nós temos a floresta tropical, que encontra-se ao longo da zona climática tropical, que apresenta altos índices pluviométricos durante todo o ano. Essa vegetação é marcada pela grande biodiversidade e caracterizada por árvores de grande porte que formam um dossel, que é uma cobertura formada pela proximidade das copas das árvores de forma contínua. Contínuo quando vistas de cima, em virtude de suas folhas largas, como pode ser observado na foto a seguir. Os solos sofrem com o processo de lixiviação resultante de abundantes chuvas que caem nessas áreas e agravado pela ação humana. Para torná-las economicamente aproveitáveis, são necessárias ações de recuperação das áreas desmatadas e técnicas que devolvam os nutrientes ao solo. Então, nós temos essa floresta tropical, tá, gente? Que é um tipo de floresta que vive, na verdade, ela acaba estando em latitudes altas, né? Em latitudes baixas, desculpa, do qual se adapta muito bem a esses climas que são mais quentes, né? Acaba tendo chuvas constantes durante o ano inteiro. São árvores que acabam apresentando um grande porte, né? E formam esse dossel aqui, que é uma cobertura formada pela proximidade de copas das árvores, né? Então, são copas de árvores altas que todas acompanham praticamente o mesmo tamanho, tá? Vista de cima. Então, ela acaba tendo a sua folhagem larga, tá? Como a gente consegue observar nessa imagem a seguir aqui. Esse tipo de solo, por conta dessa vegetação, por chover muito durante o ano, ele acaba tendo um processo, né, que é aquele da lixiviação, e o processo da laterização, que é quando se encharca muito o solo e acaba sofrendo um processo erosivo, né? No caso, esse solo ele acaba não sendo tão fértil assim para alguma plantação, para alguns tipos de vegetação, porque ele perde muitos nutrientes. Por conta dessa chuva muito forte, essa lixiviação, lembra que é quando ele, por conta da chuva abundante, não repor esses nutrientes são levados rapidamente pela chuva, né? Então, acaba ocorrendo o processo de lixiviação, né? Que é a perda, no caso, desses nutrientes que se encontram nesse solo. Então, precisa-se ter uma recuperação desse solo, mas que infelizmente acaba não ocorrendo, tá? Então, nessa floresta tropical, onde se tem chuvas abundantes, ocorre infelizmente esse processo erosivo nesse tipo de solo, tá? Bom, aqui nós vamos para a próxima floresta, tá? Que seria a savana. A savana ela é conhecida muito aqui como o cerrado brasileiro, tá? Bom, vamos lá. A savana e a vegetação da savana pode ser encontrada na América do Sul, na África e na Oceania. Ela é adaptada ao clima tropical que, como vimos no módulo 9, apresenta 2 estações bem definidas,
uma seca e outra úmida. Caracterizada pela presença de arbustos, árvores e gramíneas. A vegetação possui adaptações ao clima, como espécies como caules grossos e raízes profundas, possibilitando sua sobrevivência em longos períodos de seca, tá? Então aqui nós temos esse tipo de vegetação, do qual vocês já devem ter visto muito na África, né, em desenhos que se tem, no caso, por exemplo, do Rei Leão, que é um tipo de vegetação que ela é rasteira. Ela se tem algumas árvores esparsas, né, que no caso são árvores espalhadas pelo meio dessa vegetação, do qual esse tipo de vegetação ela se adapta a dois tipos, no caso, de estações do ano, né, que seria o tipo de estação secas, né, e na época de chuvosas também, tá? A vegetação em si, né, não se tem grande copas de árvores como no caso dessa floresta tropical, tá? É um tipo de vegetação do qual a gente tem a grama, né, tem essas gramíneas, essa vegetação rasteira que se encontra. Algumas árvores esparsas, são árvores de pequeno porte, né, de médio porte, na verdade, e do qual ela acaba sendo com esses galhos retorcidos, né? Então não são árvores de grande porte e que acabam sendo densas, né? Que seria com grande quantidade de folhagem. Então é um tipo de vegetação esparsa, né? De árvores esparsas que não tem um porte muito alto, que se adapta muito bem ao clima frio e ao clima quente, tá? Esses dois tipos de estações do ano. Ela é conhecida aqui no Brasil como o cerrado, né? A gente encontra bastante aqui no Brasil, e é onde se tem essas árvores com galhos retorcidos, tá? E tem essas gramíneas aqui, que é um tipo de vegetação mais rasteira aqui, tá? Vegetação dos desertos. Os biomas das áreas desérticas são encontrados em regiões de poucas chuvas e muito secas. Os desertos podem ser classificados em quentes ou frios, dependendo da latitude em que estão localizados. Os desertos quentes são localizados próximos aos trópicos e possuem grande amplitude térmica. Além dos cactos, existem outras espécies vegetais como árvores que armazenam água em suas folhas. Nos desertos frios, localiza-se nas zonas temperadas, as temperaturas do inverno podem chegar a menos 10 graus Celsius. E as principais formações vegetais são as estepes, constituídas de arbustos e gramíneas, tá? Então tem esse tipo de vegetação aqui que é encontrado no deserto, tá? No caso aqui a gente acaba encontrando os cactos, que são um tipo de vegetação que é adaptado muito bem ao período de estiagem que se tem, né? Ou seja, um período que não tem uma longa duração no caso de chuvas, tá? Que tem um pequeno período da época do ano que acaba chovendo, e esse tipo de vegetação ele acaba acumulando, né? Segurando essa chuva, essa água, né, nas suas raízes, para que durante esse período longo que se tem durante o ano de estiagem, esse tipo de vegetação não morra, tá? Então ele se adapta muito bem a esses climas quentes ou frio. E no frio, no caso, esses desertos, né, seriam no caso da Antártida, que é um tipo de formação que são os estepes, né, que são constituídos de arbustos e gramíneas, como no caso, por exemplo, também que pode ocorrer da tundra, por exemplo, né, que é um tipo de vegetação que é adaptada muito bem ao frio. Essa atividade 1 eu vou fazer mais pra frente com vocês, tá? Vou colocar, vocês podem ir fazendo, tá? Quem conseguir, mas a gente vai fazer essa atividade em aula, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Então, nós vamos aqui agora para a parte da biodiversidade que se tem aqui, tá? Então, aqui, ó. Você já parou para pensar na quantidade de espécies animais e vegetais que existem no planeta? Um estudo realizado em 2011, unindo mais de 80 pesquisadores de vários países, estimou que existam 8,7 milhões de espécies dividindo o planeta com os seres humanos, entre animais e vegetais. A maioria dessas espécies, no entanto, ou ainda não foi classificada ou não foi descoberta. A biodiversidade refere-se à variedade de organismos vivos no nosso planeta, o que inclui espécies de fauna e de flora, que vivem tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. Mas será que a diversidade de espécies, animais e vegetais acontece da mesma forma em todas as regiões do planeta? Como estudamos anteriormente, alguns tipos de vegetação precisam de determinadas condições climáticas para conseguir se desenvolver. Isso também acontece com espécies animais. Assim, dependendo das características naturais, haverá maior ou menor número de espécies.
Apenas para que se tenha ideia, a zona climática tropical, onde predominam climas quentes e úmidos, abriga mais da metade de todas as espécies do planeta, sendo a biodiversidade uma das principais características das florestas localizadas nessa porção do planeta. Biopirataria. A biopirataria é o termo utilizado para definir a apropriação de recursos biológicos, animais e vegetais por pessoas ou empresas estrangeiras, sem que tenham autorização do governo do país de onde esses recursos são retirados, ou seja, trata-se da exploração ilegal da biodiversidade de determinado país ou território. A exploração ilegal da biodiversidade pode causar muitos prejuízos, tanto econômicos e sociais quanto ambientais. Como a comercialização dessas espécies acontece de forma ilegal, os países de onde foram extraídos não recebem nada em troca do uso de suas espécies animais e vegetais. Muitas vezes, os saberes das comunidades originais, como as indígenas, sobre determinadas espécies são utilizados sem que haja nenhum reconhecimento, autorização ou pagamento. Em relação ao meio ambiente, os principais riscos estão relacionados à perda da biodiversidade, já que recorrente exploração de determinada espécie pode causar sua diminuição e até mesmo seu desaparecimento, afetando também outras espécies que ela dependem. O Brasil, por sua vasta diversidade, é alvo de ações de biopirataria desde a chegada dos colonizadores europeus. Entre espécies que foram levadas sem autorização para outros países estão o cacau, o cupuaçu e as seringueiras. Não são apenas as espécies vegetais que sofrem com a comercialização ilegal. Uma espécie de rã Epipedobates tricolor, encontrada na floresta amazônica, cujo veneno era utilizado pela população indígena por suas propriedades analgésicas. Teve sua secreção patenteada e comercializada por uma empresa estadunidense sem a permissão necessária. Então, nós temos essa biodiversidade, tá, gente? Então, aqui a gente consegue observar que, de acordo com essa biodiversidade, né, nós temos uma rica, né, fauna e flora aqui dentro do Brasil e em outros países também, né? Na Amazônia, principalmente, se tem uma riqueza muito grande dessas espécies, né, que são encontradas aqui dentro do nosso planeta. Tá? Então, assim, a maioria dessas espécies ainda não foram classificadas ou ainda não foram descobertas, tá? Mas se tem uma quantidade muito grande e uma variedade muito grande desses organismos vivos aqui no nosso planeta, tá? Então, tanto da fauna como da flora, tá? Então, assim, essa vegetação, né, esses animais, eles precisam estar de acordo com as condições climáticas de cada lugar para tentar se desenvolver, tá? Então, tem espécies animais e espécies vegetais que elas não se adaptam a determinados tipos de clima. Então, tem lugares que não se encontram determinadas aves, determinados tipos de macaco, determinados tipos de aranha, do que for, tá? Mas por conta do clima do lugar que acaba interferindo, né? E a vegetação também. Tem vegetação que não se adapta a clima muito quente, tem vegetação que não se adapta a clima muito frio, o que acaba prejudicando bastante, né, às vezes na sobrevivência de certas espécies em outros lugares, tá? Por esse fato dessa biodiversidade, né, nesse caso tanto da vegetação como também dos animais, precisa-se ter o clima favorável, né, para esse tipo de espécie se desenvolver. Né, o que acaba ocorrendo? A biopirataria no caso desses animais ou então desses vegetais, tá? Nós temos até a representação através de um desenho, né, que é aquele rio, né, da arara azul, que é um tipo de espécie que ela era daqui do Brasil e que na verdade ela quase entrou em extinção, né? Tem pouco aqui no Brasil em vista do que se tinha antigamente. Mas por quê? Retiraram esse tipo de animal aqui da gente, né? Foi retirado para ser levado para outros países, tá? Então, assim, infelizmente, isso acaba ocorrendo muito, tá, gente? Essa biopirataria. E às vezes nem se tem um ganho muito grande, no caso aqui dentro do nosso país. Não é nem para benefício da população, e sim de uma pessoa que acaba indo lá na Amazônia, nas florestas, fazendo a retirada de alguns vegetais e fazendo a retirada de alguns animais e que infelizmente acabam sendo exportados para outros países, tá? Então, assim, a biopirataria ela acaba sendo crime, tá? Existe, na verdade,
uma fiscalização em cima disso, mas infelizmente acaba não sendo tão eficiente, porque ainda assim conseguem fazer a biopirataria, né, fazer a exportação desses animais para outros países para fazer a venda deles, tá? Muitas vezes para fazer casaco de pele, para fazer alguma coisa que eles acabam utilizando esses animais, tá? Então, assim, infelizmente tem que prestar, como é que se diz, bastante atenção em relação a isso, né? Então, por isso que se tem muitas ONGs, muita gente, né, em cima disso na Amazônia, para que não haja mais tanta exportação desses animais, tá? E nem desses vegetais que acabam indo para outros países. No caso aqui da floresta, eles utilizavam, né, uma espécie de rã, que era muito utilizada pelos indígenas, que praticamente entrou em extinção. Ninguém nem vê mais muito dessas rãs, que foram também livradas pelos Estados Unidos, que começou a ser comercializada, né, por uma empresa estadunidense sem a permissão necessária, né? Então, infelizmente, por conta disso, algumas espécies acabam sendo extintas, tá? O desmatamento, grande problema que se encontra aqui no Brasil, né?